É Romanos 7, versículos 7 a 25. Do versículo 1 a 7, a 6, desse capítulo 7, nós explicamos, nestas últimas duas sextas-feiras, que nós morremos para a lei, fomos libertados da lei, através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Saímos da primeira aliança, feita com sangue de animais, e entramos no Novo Testamento, na nova aliança, através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então agora nós vamos entrar num assunto muito interessante. Posso ler? Versículo 7. Ele começa fazendo uma pergunta: que diremos, pois? É a lei pecado? Ele responde: de modo nenhum. Agora preste atenção. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então o que ele está explicando? Que a lei veio trazer conhecimento do pecado. A lei veio revelar essa coisa, pecado, ela veio revelar isso. Continuando. Versículo 8: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, que é o preceito da lei, o que aconteceu? Reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou, me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é o que, meus irmãos? Fala. A lei é espiritual. A lei é o que? Eu todavia sou o que? Vendido à escravidão do pecado. Então o que ele está explicando? Que a lei é espiritual, só consegue cumprir a lei quem é espiritual. Mas qual a nossa condição? Eu todavia sou carnal, estou numa condição totalmente contrária à lei que é espiritual. Depois ele diz: vendidos à escravidão do pecado, porque aí ele começa a revelar o conflito que ele sentia, e é o que você tem que entender. Então ele diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Então ele estava num conflito. Ele já era apóstolo quando escreveu essa carta? Já era apóstolo. Ele teve encontro com Jesus? Teve. Ele tinha revelação do Evangelho? Tinha. Mas ele vivia num intenso conflito dentro dele, nele mesmo. Olha o que ele fala no versículo 15: pois nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Por que a lei foi dada? Para mostrar o que é o pecado no homem, né? E para mostrar que o homem é incapaz de cumprir a lei. Então a lei vem mostrar a incapacidade do homem de ser obediente a Deus, a incapacidade do homem de agradar a Deus, né? Então, versículo 16: ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu. Então, quem é que faz? Mas o pecado que habita em mim. Agora, olha que coisa linda. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, é isso mesmo? Não habita bem nenhum. Você já entendeu isso? Pois eu sei que em mim, aí Paulo para e fala assim: na minha carne, nesse corpinho de carne que você gosta tanto,
O que habita nele? Não habita bem nenhum. E ele diz, olha, pois o querer o bem está em mim, mas em mim não porém o efetuar o bem, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz. Como que não sou eu? Se é o corpo dele que fazia, né? E sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside aonde? Em mim. Esse mal aqui não é um demônio, é a natureza maligna que habita em nós. Porque no tocante ao homem interior, olha lá, o homem interior, lá no homem interior, o que acontece? Tenho prazer na lei de Deus. Agora vem o homem exterior, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável ou desventurado, olha lá, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então esse corpo aqui é o corpo da morte. Dá uma pausa para você entender isso. Vamos supor que você tenha lá no seu quintal uma tora de madeira bonita, enorme. Aí você põe fogo nela, aquilo fica queimando, depois que ela se consome toda, vira um carvão. Não é verdade? Aquela tora enorme, qual foi o resultado? Se tornou um carvão consumido. Então, quando Paulo fala do corpo do pecado, é isso, aquele corpo que Adão tinha antes de pecar, ele foi consumido, destruído, se tornou um torrão estragado, uma coisa totalmente estragada, que a Bíblia chama que é o corpo da morte. Então você tem que entender que este corpo aqui, que você vive nele, é o corpo da morte. Não tem como. A morte está nele, é o resultado da morte, é o corpo dela. Continuando. Miserável ou desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo da morte? Aí ele volta a mente para Deus e fala, graças a Deus por Jesus Cristo. Olha lá, de maneira que eu, de mim mesmo com a mente, dependendo da tradução está espírito, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne é escravo do quê? Do pecado, da lei do pecado. Então, vamos começar de novo, já fizemos a leitura, versículo 7. Que diremos, pois é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então você tem que entender isso claramente. Vamos lá para Êxodo 20, vamos lá, depois a gente volta aqui. Então Êxodo 20 são os 10 mandamentos que foram dados naquela tábua, escritos pelos dedos de Deus para Moisés, né? Então por que Deus deu este mandamento? Aqui é o início da lei, depois de Êxodo vem Levíticos. Aí você um dia lê para você ver quanta lei, quantas outras leis existiam, leis dadas. Isso aqui não foi dado para os gentios, foi dado para o povo de Israel, a descendência de Abraão. Então por que essa lei foi dada? Essa lei é dada para revelar o homem estragado, o homem defeituoso, o homem pecador, o homem incapaz de agradar a Deus e de voltar para Deus. Então olha como começa a lei, versículo 1 do capítulo 20 de Êxodo. Então falou Deus estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há acima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. De quem? Daqueles que me aborrecem. E que é aborrecer a Deus? É fazer a imagem de escultura, adorá-la e se prostrar diante dela.
Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus do céu e a terra e o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor Deus abençoou o sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu carro, ou melhor, não, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. E assim vieram esses primeiros 10 mandamentos. Então por que Deus deu esses mandamentos? Para revelar, eu vou falar isso muito, revelar a incapacidade do homem, revelar a natureza caída do homem, e mostrar para o homem que o homem não era capaz de obedecer essas coisas. Por que Deus começa, a primeira coisa, a falar de outros deuses e idolatria? Porque uma das obras da carne do homem é feitiçaria. O homem tem uma tendência a criar deuses, a querer se envolver com coisas sobrenaturais, não é? A criar ídolos. A carne tem uma tendência a criar deuses, se prostrar diante deles, a se voltar para a feitiçaria. Todo mundo aqui no começo era católico. Qual católico que não foi um dia no saravazinho? Fala a verdade. Qual católico que, como nós éramos, não sei contar você, que não foi um dia viu uma cigana e leu a mão, não acendeu uma vela, não foi numa igreja católica das almas acender uma vela para os mortos, para o tio, para a tia, para o pai, para a mãe, não foi numa missa de 7º dia? Fala a verdade, não é verdade? Percebe que a natureza carnal ela tem uma atração por coisas enigmáticas, por feitiçaria, por coisas misteriosas, para ídolos, para idolatria. Você pode ver que no mundo todo, vai em todos os países, existe uma idolatria enorme. Quando não é idolatria, é a macumbaria, a feitiçaria. Por quê? Porque essa natureza caída, ela é atraída por estas coisas. Ela é atraída por coisas enigmáticas, misteriosas, que descontrolam ela, que mexe com ela. Essa natureza é assim, meus irmãos. Existe uma atração por coisas ocultas na carne do homem. É inacreditável, mas existe uma atração. Tem gente que gosta disso, e mesmo no meio evangélico existe uma atração por mistério. Mistério, que quem fala o mistério não sabe nem o que é o mistério, né? Uma atração por coisas estranhas, misturadas, né? Pode ver, meus irmãos, abre os olhos, porque a carne é assim. Então Deus, a primeira coisa, você não pode ter outros deuses, você não pode construir ídolos, você não pode adorá-los, não pode se prostrar diante deles. Por quê? Geralmente quem trabalha em maldição usa esse texto para falar que todos nós estamos debaixo de maldição. Vou ler de novo, versículo 4: não farás para ti imagem de escultura, semelhança alguma nas coisas dos céus, debaixo da terra, nem das águas, nem debaixo da terra, né? Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, olha lá, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. De quem? Daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, na geração de quem que Deus visita até a 3ª e 4ª geração? Dos idólatras, dos que vivem debaixo de idolatria, se prostrando diante de ídolos, adorando ídolos, daqueles que o aborrecem.
Então quem trabalha com esse negócio de quebra de maldição, pega esse texto, mas nós já saímos da idolatria, nós somos crentes, nós agradamos a Deus, está bem claro? Isso não serve para nós, meus irmãos. Então eles usam isso para dizer que você tem que quebrar maldição na sua vida. Mesmo você sendo crente, ainda você está debaixo de maldição. Existe uma doutrina chamada quebra de vínculos, ou seja, vamos supor que no passado você foi macumbeiro, você foi devoto de Aparecida, ou de São Benedito, se ajoelhou e se prostrou e o adorou ali. Aí você se converte, nasce de novo, é a nova criatura, mas porque você fez aquilo no passado, você ainda tem um vínculo com aquele santo. A pessoa foi macumbeira, ela recebia lá o caboclo, encontrou Jesus, foi expulso, o demônio foi liberto, é uma nova criatura. A nova criatura é redimida, acabou todo o vínculo com o demônio que entrava na vida dela. Mas quem trabalha nessa área desse falso ensino, diz que ainda que você nasceu de novo, você é uma nova criatura, porque um dia no passado, na sua ignorância, você recebeu um demônio, ou beijava um pé de uma imagem, você tem vínculo com aquilo. E lá está o crente nascido de novo, salvo, liberto do império das trevas, acreditando em tamanha besteira. Aí ele tem que falar assim: você, demônio tal, que no passado, agora eu quebro o vínculo. Não, a cruz não quebrou nada, o sangue de Jesus não quebrou nada. Você é uma nova criatura, Jesus não te libertou de nada. Então você tem que voltar para trás e quebrar um vínculo. Aí te dá uma lista de nome de demônio, de tudo que você tem que... Agora eu quebro isso, agora eu quebro aquilo. Isso é a pior praga que entrou no meio da igreja, meus irmãos. Então, Deus visita a iniquidade dos pais dos filhos nos que aborrecem. Quem é o que aborrece? É o que se prostra diante de ídolo, que se adora, que tem outros deuses diante dele. Agora, faço misericórdia até 1000 gerações de quem? Daqueles que me amam, que guardam os meus mandamentos. Então, para nós que amamos a Deus, as nossas gerações e netos vão ter a misericórdia de Deus na vida deles, não maldição. Está bem claro isso, queridos? Tive que sair um pouquinho fora para explicar. Aí depois ele fala, versículo 6: não tomarás o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor teu Deus não terá por inocente. Ele vai. Vamos pular o sábado, né? Vamos lá, versículo 12: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra e o Senhor teu Deus te dá. Por que honrar pai e mãe, né? Porque a natureza humana é uma natureza desobediente. Ela não quer obedecer os pais. Olha bem, você que é pai, a florzinha de Jesus vem, uma florzinha, você vê eles correndo na igreja, tudo pequenininho, mas tudo santinho, né? Começou a crescer um pouquinho, a víborazinha aparece, começa a desobedecer, começa a se rebelar, começa a dar trabalho, não quer obedecer, quer fazer tudo ao contrário, né? Aquela coisinha linda já virou uma víborazinha, já nasceu assim, só que não tinha muita expressão. Aí quando chega nos 12, 13, 14, segura, porque vai criar problema que não é brincadeira. Mesmo filho de crente, mesmo filho de pastor, mesmo nascido na igreja, tudo a mesma natureza. Vocês estão entendendo? Por que honrar pai e mãe? Porque a natureza humana se rebela contra a obediência, se rebela contra a obediência a qualquer autoridade, se rebela contra a obediência dos pais. Por isso que tinha que honrar pai e mãe. Então Deus está mostrando a incapacidade da carne. Olha lá, não matarás. Por que Deus põe aí não matarás? Porque a natureza humana é violenta, meu irmão. Tem uma coisa nela que quer matar, que quer matar. Olha aí que estão matando por nada nos dias de hoje. Por quê? Você vai falar assim, é o demônio, né? Não, é a carne mesmo, meus irmãos. Essa gente que dá tiro em todo mundo, essa meninada que vai lá numa caixa da farmácia, dá um tiro na cabeça, só por dar, que mata uma advogada no carro e sai dando risada. Você vai falar assim, está possuído. Não, não está, é a carne é violenta. E ela tem uma tendência para matar. Então olha como o índice de homicídio é alarmante, todo dia está morrendo um monte de gente. Por quê? Porque a carne é assim, olha os mandamentos. Deus está mostrando que a carne é lá. Não adulterarás, né? Não adulterarás. Então por que Deus diz não adulterarás? Porque a carne, tanto do homem quanto da mulher, tem uma tendência a trair o cônjuge.
a fazer coisa errada. Todos vocês são tentados, todas as mulheres são tentadas, todos os homens são tentados a isso, dia e noite, noite e dia. Ah, não, eu acho que vocês não são, né? Nunca, vocês estão entendendo isso ou não? Qual é o apelo da propaganda? É esse tipo de coisa, não é? A propaganda apela para o sexo o tempo todo, novela, tudo, dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia. Então quando Deus disse não adulterarás, Ele estava revelando, olha aqui que é a carne quer adulterar, a carne é traidora, é mentirosa, olha, existe uma coisa na carne chamada adultério. Então Deus ele vai revelando a incapacidade da carne, olha lá, não adulterarás, não furtarás, né? Não roubarás. A carne tem uma tendência a roubar. Olha aí os nossas autoridades. Quais os escândalos das nossas autoridades? Roubo do dinheiro público o tempo todo. O tempo todo eles estão tramando coisa e burlando coisa e roubando dinheiro público o tempo todo. Sim ou não? Sim ou não? Porque, e você mesmo, quando você trabalhava, quantos clipes, caneta, coisa você trouxe do escritório para a tua casa? Roubou que não foi brincadeira. Eu roubei que não foi brincadeira essas coisas. Imagine, trabalhava meu primeiro emprego, indústria Braskem, indústria de comércio, importação e exportação de algodão. Só tinha japonês. Trazia tudo para casa e gostava. Você nunca fez isso, né? Presta atenção. Até um clipe, se você pegar da empresa, não é teu. Por que você vai pegar? Caneta, papel. Quantas coisas os funcionários roubam da empresa? É roubo. É ou não é? A carne tem uma tendência a roubar, meus irmãos. Uns têm potencial maior para isso, outros menos. Mas Deus disse, não furtarás. Então revelando, olha, tem uma força aí chamada roubo na tua carne. Não pode praticar isso. Depois ele diz, olha, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, né? Quem nunca teve um falso testemunho contra o próximo? Eu já tive milhares e sou tentado a ter, né? Você já olhou para alguém assim, sem falar nada, olhou assim e falou, olha a roupa daquela pessoa, olha aquele como faz, eu sou mais santo que ele, aquela irmãzinha. Diariamente, se você não tomar cuidado, você vai fazer isso, sim ou não? Não é verdade? Sim ou não? Como nós julgamos uns aos outros? Eu acho que eu mais julgo do que você, eu acho que eu sou pior que você. Porque tem que pregar, então você fala certas coisas que não é problema, né? Ou é? Vocês estão entendendo isso? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quantas vezes as irmãs no portão, no telefone, e os homens também, a gente fala demais. Parece o Tite, fala muito, né? Fala muito, né? Não faça isso na televisão e falando muito. Você percebe que a gente peca direto, ou não? Imagine se Deus fosse nos julgar de acordo com a lei. A gente estava no inferno. Todo mundo. Então ele vai dizendo, olha lá, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Os homens olham para mim, não precisam sorrir. Qual homem que passa uma mulher bonita e não faz assim, tum, tum? Aponta um. Mas vocês estão rindo do quê? É o que você é, meu irmão. Aponta um crente nesse nosso século que nunca pecou nisso e não peca nisso. Aponta um. Quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não tem um. E as mulheres? Vocês estão rindo, as mulheres? Vocês estão rindo? Vocês fazem a mesma coisa. Fica vendo os garotões sarados lá na televisão, não? Hã? Fica lá babando por eles? Não, né? Não sente nada aqui. É uma coisinha, né? A natureza humana é isso, meus irmãos. A natureza humana é uma natureza traidora, maligna, cheia de cobiça. Meus irmãos, eu gostaria que um dia Deus nos desse a visão que Ele tem do pecado, para a gente se horrorizar
cair chorando, se lamentando, se arrependendo, porque nós não temos noção. Então não cobiçarás nem a mulher do teu próximo, nem a casa dele, nem o carro, nem a serva, nem o boi, né? Então, por que Deus dá essa lista de mandamentos que é a lei? Paulo explicou: eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissera, não cobiçarás. Então a lei é dada para o homem entender que ele é incapaz, que ele tem veneno nele, que ele é defeituoso, que ele está cheio de manifestações malignas na sua alma, cheio de desejos impuros. Aí Jesus foi mais longe em Mateus. O que ele disse? O que está escrito na lei? Não adulterarás. Mas agora eu vou revelar o coração de vocês. Se o homem olhar para uma mulher com uma intenção impura, não precisou nem cometer o ato, já adulterou com ela. A coisa vai muito mais além. Revelou o coração. Revelou o coração. Não precisa nem ter o ato, só de olhar e desejar já aconteceu. Quem vai ser salvo por obras? Obrigado, irmão. Quem é santo o suficiente para chegar a dizer eu sou santo mesmo? Não tem um, meus irmãos. É que essas coisas ficam camufladas, né? A gente se reúne na igreja, todo mundo é santo, né? Todo mundo é super santo, mas ninguém viu o que se passou o dia inteiro dentro do nosso coração. Ninguém viu. Porque chega na igreja, paz Senhor, oh glória, né? Amém. Põe aquela roupa tradicional, né? Vem para a igreja com aquela cara de santo, assim, santo. O que se passou na mente? Você percebe que você não tem controle na mente. Pensa coisa errada, ainda tenta se esforçar para não pensar, depois você esquece e pensa. Então a lei vem mostrar que a carne é pecaminosa, é estragada, é incapaz de agradar a Deus, é incapaz de fazer o que Deus quer que faça, é incapaz, e ela veio mostrar que o homem está escravizado nisso. Então quando o povo recebeu a lei, eles disseram, nós vamos fazer tudo que o Senhor mandar. É quando Moisés demorou um pouquinho para descer com a tábua da lei, o que eles fizeram? Um bezerro de ouro, sambaram, já fizeram uma festa lá, não é? E já negaram tudo Deus que havia libertado eles da terra do Egito. Então a carne é isso. Agora você vai ver o que no Velho Testamento inteiro? O povo sempre desobediência, obedecia algumas coisinhas e descambava, e Deus levantava os profetas para alertar o povo, para mostrar que o povo estava errado. Os príncipes de Israel, os reis de Israel, todos se desviaram. Quantas mulheres Davi teve? Você sabe do pecado de adultério de Davi. Salomão teve 1000 mulheres, ou melhor, quantas? Acho que 400 mulheres, 600 concubinas. Olha a carne dele, e era um homem de Deus. Vocês estão entendendo? Olha o Velho Testamento, todo mundo tinha um monte de mulher. Tinha ou não tinha? Não era assim. O Novo Testamento veio consertar isso. Os pregadores do Velho Testamento tinham que pregar essas coisas. Olha quantas mulheres Davi teve. Por que mudou? Vocês estão entendendo? Essas são coisas que estão tudo na nossa cara aqui. Então você vê o Velho Testamento inteiro, o povo em desobediência, sendo levado em cativeiro. Aí Deus levantava um profeta para profetizar coisas duras para eles, porque eles eram desobedientes. Deus diz, eles sempre erram no coração. Então o Velho Testamento inteiro, leia cada livro. Uma hora o sacerdote é ladrão, estão sempre enroscados no pecado. Eles nunca conseguiram agradar e fazer o que era bom para Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, adulterou, roubou a mulher de Urias, aprontou todas. Sim ou não? Todos eles fracassaram. Agora, quem poderia ser justificado por obras da lei? Pois todos eles transgrediram a lei. Davi era para ser apedrejado, por que não foi? Segundo a lei, quem adulterasse era para ser apedrejado, não é verdade? Então você vê que a velha aliança exigia perfeição, mas o homem era imperfeito. Então a velha aliança se tornou um ministério de condenação. Ela veio só para condenar. Por isso que a visão do Velho Testamento é sempre a visão do castigo, do rei, das muitas obras, né?
É a visão. Tem pregadores que só pregam o rei. Você tem que falar sobre o pecado, é claro, pecado é pecado. Mas eu só posso entender a graça de Deus quando eu entendo o sacrifício de Jesus e vejo que Ele me arrancou dessa situação por completo através do sangue derramado. Entende isso, queridos? Estamos caminhando nisso? Então, vamos voltar lá para Romanos 7, que Paulo está explicando. Primeiro, eu morri para a lei, nós morremos para a lei, explicamos isso 2 sextas-feiras. Agora Romanos 7 de novo. Então, vamos ler desde o versículo de número 7 de novo. Olha lá, Romanos 7, 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, esse estado de destruição, senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Olha o que ele fala, mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento. Então, quando a lei foi dada, o homem descobriu que tudo que ele não podia fazer de acordo com a lei, vivia nele. Ele era aquilo que a lei dizia para não ser. Olha lá. Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, ela despertou em mim toda sorte de concupiscência. Então, quando a lei disse, não cobiçarás, eles olharam para ele e viram que eles viviam olhando para a mulher de todo mundo o tempo todo. Eu estou descontrolado, não cobiçarás, mas está na minha natureza cobiçar. Como é que eu não vou cobiçar? Vocês estão entendendo isso? Está na minha natureza, ela vive isso aqui. Então a lei veio mostrar o homem defeituoso, incapacitado, condenado, estragado por completo, sem condições por ele próprio de agradar a Deus. É por isso que Cristo vem perfeito, ele cumpre todos os quesitos da lei, todos os mandamentos, ele nunca pecou. E ele põe um fim na lei na cruz do Calvário, porque pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Ninguém é justificado diante de Deus. Então a lei despertou todo o mal que estava na carne de todos eles, e na nossa a lei continua despertando o mal. Não cobiçarás, não serás violento, não mate ninguém, não seja mentiroso. Agora, qual de nós nunca mentiu? Você não ensina a criança a mentir, ela faz uma coisa de errado, você fez isso, acabou de fazer. A mentira está na carne dela, depois ela cresce, continua um outro mentiroso, um pouquinho maior. Vocês estão entendendo isso, queridos? Sim ou não? Por isso que uma igreja debaixo de legalismo, de julgo, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, o povo está transgredindo tudo escondido, porque eles não conseguem conter a carne. Pode falar para uma mulher, se cortar o cabelo vai para o inferno, mas ela tem um desejo de ficar bonita, está na carne dela. Vocês entendem isso ou não? Não é? Não pode assistir televisão, não pode jogar bola, não pode, você enche a igreja de não pode. Por trás dos bastidores todo mundo está fazendo tudo, só que chega na hora da igreja, troca a roupa, põe o vestido, põe o paletó, né? Entende? Vocês entendem o que eu estou dizendo? É a falsa santidade, isso é o legalismo que mata, né? É o rótulo, é só um rótulo, por dentro tem veneno, um rótulo falso. Isso acabou com a vida de fé de muita gente nessas décadas passadas. Continuando, vou ler de novo, versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, sobrevindo a lei, ela reviveu uma coisa em mim, reviveu o pecado em mim, e eu vi que eu era pecado puro, morri. E o mandamento que me fora para a vida, porque ele fala assim, que quando a lei foi dada, eles pensaram que aquilo traria muita vida para eles, mas eles viram que se tornou o mandamento, se tornou para a morte deles, não para a vida, foi ao contrário. Ah lá, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santo, o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para se revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, que foi a lei, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse o quê? Sobremaneira maligno.
Agora presta atenção no versículo 14 que resume. Porque bem sabemos que a lei é o quê? É espiritual. Então a gente pensava, o que a gente pensava? Aquela irmã é tão espiritual, e você olhava para ela, me desculpe, eu tenho que falar assim, ela estava com um rabo até, de cavalo até aqui, um saião assim, né? Ai, que irmã espiritual, que santinha. Quem diz que espiritualidade é isso? Essa mulher é santa demais. Olha aquele homem espiritual, paletó e gravata todo dia, ele é espiritual. A gente pensa que espiritualidade é uma aparência externa, não é verdade? Todos estamos na carne, meu irmão. Todos estamos na carne. Aparência não é espiritualidade de nada. Olha, entrou alguém ali, ó. Aparência não é espiritualidade de nada. Recebe o visitante, isso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Você pode até ficar bravo comigo falando assim, mas é a pura verdade. A espiritualidade, aquela irmãzinha espiritual. Aí você vê uma irmã assim de calça. Essa é Jezabel. Não é isso? Jezabel. Quem diz que é Jezabel? Olha aquela lá. Nossa, passou uma unha vermelha. É o sangue do diabo, né, na unha. É o demônio, não é isso? Sim ou não? Quantos anos você ouviu isso? Né? Agora eu vou brincar com você. Eu vi uma vez a mulher de um líder bem conceituado aqui no Brasil, principalmente em São Paulo. Você não pode raspar nem raspar a perna, nem raspar né? Não pode raspar nada. Quando você vai dormir, tem que dormir com manga até aqui. Coitado do marido. Isso é ser espiritual? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é uma desgraça que matou a vida de muita gente durante muito tempo. A lei é espiritual, mas o que eu sou? O que nós somos? Eu, todavia, sou carnal. Por isso que eu tenho que entender, eu tenho uma natureza espiritual. O que é nascido da carne é carne. Jesus disse para Nicodemo, mas quem nasceu do Espírito Santo é o que? Espírito, passou a ter uma natureza interior, um homem interior espiritual. Mas aonde nasce esse homem interior espiritual? Ele nasce preso a um corpo carnal. Então, existem duas forças em nós, lá no nosso espírito. Eu quero ser fiel a Deus, eu não quero perder a paciência, eu quero ser bom, eu quero fazer tudo que agrada a Deus. Mas existe uma natureza carnal que é totalmente contrária. Ela quer perder a paciência, ela quer brigar, ela é egoísta, ela é nervosa, ela se ira, ela quer trair. Então todos nós enfrentamos uma grande batalha. Porque você sabe que dentro de você ama a Deus, mas você tem um descontrole na natureza humana, que às vezes faz tudo errado. Acorda de manhã, eu falo isso sempre. Acorda de manhã e fala assim: olha, hoje eu vou ser amável com todo mundo, eu não vou me irritar quando eu chegar no trabalho, vou tratar bem minha esposa, os filhos não vão me irritar, eu vou sorrir, eu vou só, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, só vou dar glória. Vou passar o dia inteiro fazendo isso. As crianças acordam, agarram uma no cabelo da outra, derrubam o que não tinha que derrubar, na hora. Eu não consegui ser perfeito hoje. Quando chegar 5 horas da tarde, faz um balanço. Eu consegui ser perfeito porque eu queria ser de manhã. Você errou muito o dia inteiro, se irritou. Você aceita isso? Fez coisa errada, teve pensamento errado. A lei é espiritual, mas o que eu sou? Veja bem, Paulo já era nascido de novo aqui, ó. Já tinha visto Jesus Cristo, já era um apóstolo, já era maduro. Ele está dizendo, eu tenho que conhecer isso, senão eu vou dizer que tudo é o diabo. Vem um pensamento impuro, é o demônio. Vem uma vontade de cobiçar, é o diabo da cobiça. Vem uma vontade de comer muito, é o demônio da gula. E eu não sei que eu estou preso numa carne maligna pior que o diabo. A carne é pior que o diabo, porque o diabo está longe. Mas a carne eu estou grudado, eu durmo com ela, acordo com ela o dia inteiro. Ela quer comer, eu quero orar, ela quer dormir, gente. Eu quero ler a Bíblia, ela não quer. Eu quero tratar a pessoa bem, daqui a pouco eu me irrito. Que desgraça é essa? É a carne. A lei é espiritual.
Por isso, meus irmãos, já vai falar, Galdino, por isso que ninguém cumpriu a lei. A lei condenou todo mundo. Precisava vir uma coisa mais forte para libertar o povo desse cativeiro da lei. Que pela lei ninguém seria justificado diante de Deus. Então Cristo vem perfeito. Ele é o espiritual, segundo Adão. Ele vai cumprir a lei tudo direitinho por mim e por você. E na morte dele ele vai nos libertar da lei, estabelecer uma nova aliança. Começa uma nova aliança. A carne continua a mesma, mas agora o que o sangue dos animais não fazia na primeira aliança, o sangue de Cristo faz por nós na nova aliança. Nos purifica de todo pecado. Fala, Galdino. Eu tenho que entender isso. Fala, Galdino. Então, não é a lei na própria carne, a lei é espiritual. Quer ver? Você quer ver isso aqui? O que ele diz que a palavra... Quando eu falo espiritual, não é o Espírito Santo que ele está se referindo à lei. Está se referindo a uma dimensão espiritual. Olha, João 6,63, o que ele fala? Abre lá e já vamos voltar em Romanos. João 6,63. Ele vai usar o mesmo termo para dizer que a palavra é espírito. João 6,63, a carne, olha lá, carne para nada aproveita. Ele vai usar o mesmo termo. Então vamos ver, olha lá. O espírito é o que vivifica, olha lá. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são o quê? Espírito e vida. A mesma condição da lei espiritual. Então, quando ele está falando que a lei é espiritual, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, não é isso que ele está se referindo. Ele está aqui dizendo que a lei, só alguém de um nível espiritual é que pode cumpri-la. Nenhum de nós que estamos na carne conseguimos cumprir a lei. Está claro isso? Está com dúvida? E depois? E o segundo? Então, é o segundo, se refere a isso. Entendeu? Então aqui, veja bem, ele não está, quando ele fala que a lei é espiritual, ele não está se referindo à pessoa do Espírito Santo. Ele está dizendo que a lei é só alguém espiritual que consegue cumprir. Mas nós o que somos? Ele diz, olha lá, carnais, vendido à escravidão do pecado. Então ele diz que nós todos estamos vendidos a uma escravidão do pecado. A lei, nenhum ser humano era capaz de cumprir na nossa condição. Por isso que ela se tornou um ministério de condenação. Agora Paulo começa a explicar esse conflito que ele tem, olha lá, versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Aí Paulo estava num conflito. Eu não compreendo o meu próprio modo de agir. Olha o que ele fala: pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Por que ele fala, se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa? Porque a lei mostra que eu sou incapaz de fazer o que a lei quer. Então eu faço o que eu quero cumprir a lei, mas o que eu faço é o que eu não quero. Eu quero cumprir e não consigo, faço o que não quero. Quero fazer tudo direitinho, acabo errando num monte de coisa. Então, se eu faço o que não quero, a lei é boa. De fato, a lei está com a razão. Ela pede para mim fazer uma coisa e mostra que eu sou incapaz de fazer. A lei é boa. Eu que sou o problema, né? Continua. Neste caso, quem faz isso já não sou eu. Ô apóstolo Paulo, como não é você? Ele falou que não era ele que fazia isso, mas o pecado que habitava nele. Então quem era o apóstolo Paulo? Não era a carne que fazia isso? Como é que ele fala que não é ele? Olha, nós somos espírito agora, mas estamos nesse corpo carnal, né? Nós somos uma nova criatura. O Filho de Deus é Filho de Deus nascido no Espírito. Agora nós estamos presos a essa matéria aqui, e o final da redenção é sair desse corpo para sempre. É o que está faltando. Mesma condição. Paulo não era um super santo mais que nós. Ele está mostrando a experiência dele, ensinando os romanos o que os romanos deviam estar sentindo lá o dia todo.
A mesma coisa, tá bem claro isso no seu entendimento? Então nenhum de nós no pecado temos condições de agradar a Deus. A carne para nada aproveita, meus irmãos. Você pode fazer uma obra boa, é o que eu sempre falo. Puxa, fiz uma obra boa, dei um alimento para alguém. Mas qual foi a fonte dela? Minha carne pervertida. A fonte é perversão. Você entende isso ou não? Né? Agora eu vou brincar com você. Senhor, eu vou me santificar, vou fazer um montão de coisa. Mas eu estou preso a uma natureza maligna que mancha todas as obras que eu faço para Deus. Vem lá com uma etiqueta manchada, né? Você já comprou uma coisa bem bonita, mas tinha que nem mulher gosta muito de bolsa, né? As mulheres gostam de bolsa. Gostam. Compra aquela bolsa branquinha. Quando chegou em casa tem um risquinho desse tamanho. Ela só vê o risquinho, não vê mais a bolsa. Não quero essa bolsa por causa do risquinho. Não é assim? A bolsa é bonita, mas tem um veneninho lá. Então, meus irmãos, esse veneninho está em nós. Está em nós. Por isso que o homem não é justificado por obras da lei. Está bem claro isso? Então peça para Deus te revelar. Fala assim: Senhor, me revela o que é a carne, Senhor. Porque a carne é arrogante, ela pensa que ela é boa, ela pensa que ela pode fazer o que Deus quer. Então entenda, para você começar a entender a graça de Deus, você tem que entender que você é incapaz de ser o crente como a Bíblia quer que você seja. Enquanto o homem não tiver convicto que ele é incapaz de agradar a Deus em perfeição, ele não entende a graça de Deus. Porque a graça de Deus você só vai entender quando você vê que você é incapaz. Você fala: Senhor, eu me entrego, eu descobri que eu sou um trapo, incapaz, que eu falho todo dia. Senhor, eu não tenho condições de ser crente, me submeta à tua graça. Aí você vai entender o que é a graça de Deus. Vai entender que se Deus se soltar um segundo, você nega tudo na hora. Ele que te sustenta na sua vida de crente. Fala, Borges. Bem alto. É verdade. Não, então nós temos que entender, querido, que essa natureza terrena, maligna, é uma coisa tão perversa. Você pode educar uma pessoa, você pode dar uma boa educação, bom estudo para as pessoas, mas essa natureza está lá. Dependendo do que for, mais cedo ou mais tarde, ela se manifesta em áreas da vida da pessoa. Você vê hoje em dia tanta gente com cultura, com riqueza, matando o pai, fazendo cada coisa tão terrível, que a natureza maligna está nela. A educação toda que ela teve é muito boa, tem que ter. Mas o pecado está ali, não tem jeito. O pecado está ali, não tem jeito. É o legalismo. O legalismo não é só uma questão de roupa. O legalismo é uma questão de obras também. Fazer. O legalista começa assim: o que você está fazendo para Deus? Qual obra que você está fazendo? Ele já começa cobrando todo mundo. É verdade, é muita coisa da iniciativa da carne. Sabe o que é? Ele está com tanto defeito ali, para compensar, ele quer fazer alguma coisa, se punir um pouquinho para compensar os defeitos, os problemas que ele está enfrentando. Então ele é o asceticismo, é você punir a tua carne, judiar dela, para tentar ficar melhor diante de Deus devido aos problemas e os defeitos que você tem. Está lá em Colossenses, nós estudamos isso, né? A pessoa se autopenaliza. Bom, eu vou subir no monte e ficar lá uma noite inteira, estou morrendo de sono, mas estou lá. É que nem para me purificar um pouco, né? Para mim ficar melhor diante de Deus. Às vezes ele está sendo levado pela religiosidade da carne, porque ele está tão afundado em certas coisas. Então ele tem que ser alguma coisa que compensa, que ele sofra um pouco para ele se sentir melhor. Mas não passou de uma religiosidade da carne. A mesma coisa. São as obras mortas. As obras mortas. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. A obra é de quem? Tua ou de Deus? Só Deus que faz. Você pode ser um cooperador de Deus, mas tenta
Tenta convencer o coração de alguém do pecado. Tenta você, por esforço, abrir a cabeça de alguém e revelar a palavra para ele. Não vai, meu irmão. Você entende? Você só pode lançar uma palavra. É só o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo. É só o Espírito Santo que revela a verdade. É só o Espírito Santo que muda um coração. Nós não temos poder para isso. Nós não temos poder. É Deus que faz a obra dele através desses vasos de barro que somos nós. Ai do líder que se acha alguma coisa, que se acha melhor, que se acha mais santo. Coitado dele. Ele pode até ter uma igreja paralela, que não tem nada a ver com igreja. É coisa dele. Fala, Divaldo. Então, olha, durante muitos anos da nossa vida, a gente pensa que a gente é capaz de alguma coisa. Até que chega um ponto que você vai descobrindo, se você for entender no Evangelho, você vai descobrindo uma coisa: que você é incapaz de fazer a obra de Deus. Você é incapaz. Então, quando você já não quer mais nada com a obra, você está começando a ficar preparado para fazer a obra. Porque, meu irmão, entenda isso. É só Deus que faz isso. É só Deus que abre o entendimento, que muda o coração, que sustenta uma igreja. Agora existe o lado natural da disciplina, do marketing, que você pode fazer muita coisa e mover multidão, mas que Deus não pôs o dedo em nada dessas coisas. Foi a esperteza e a sabedoria humana que criou aquilo. Então, quanto mais você vai entender o que João Batista disse. Foram lá falar para João Batista. João Batista, aquele é quem desse testemunho, está lá do outro lado lá, e muitos não ter com ele, e batiza muitos. Se bem que Jesus não batizava, eram os discípulos, está escrito. O que João Batista falou? Olha, convém que ele cresça e eu diminua. Não me interessa, já cumpri a minha parte, deixa ele crescer, estou satisfeito. Então entenda isso, queridos. Olha, quando eu vou subir aqui para pregar, eu não tenho nenhuma confiança em mim. Às vezes eu olho para vocês e falo: meu Deus, como eu dependo de Deus para falar alguma coisa. Porque eu posso falar palavras da minha cabeça que vão te atrapalhar, mas o que vem de Deus não atrapalha, te liberta. Entende? Então eu não confio em nada, e demorou muito tempo para me entender isso. Não confio em Deus, não confio em mim, na minha carne, em nada para sustentar a igreja, para vir aqui e falar alguma coisa para você. Eu estou dependendo de Deus por completo. Se você não depender dele, eu estou arrasado. Você entende isso ou não? Agora, para entender isso, é anos, meus irmãos. É anos. Aí você vem manso diante de Deus: Senhor, sem ti eu não posso fazer nada. Quantas vezes lá em casa falou: Senhor, a igreja não é minha, é tua, eu não posso fazer nada. Olha aqui, olha como eu estou aqui, ó. O Senhor me conhece por dentro das minhas fraquezas, eu não quero esconder nada. Mas para segurar a igreja, é só Deus. É só Deus, meus irmãos. A carne é incapaz. Agora, a carne pode produzir uma religiosidade. Olha, Abraão teve 2 filhos. Em vez de ele esperar a promessa de Deus e por um milagre teve Isaac, o que ele fez? Ele arrumou um filho na base da força da carne. Ele se deitou com a escrava e nasceu lá Ismael, um filho da escrava. Ele gerou um filho, mas sem a dependência de Deus. Você pode ter isso aí como 2 tipos de igreja. Como Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos, na idade avançada de Sara, não tinha mais força física, e naquela noite o casal de velhinho ficou inspirado, né? Que o poder de Deus veio sobre eles, eles tiveram filho. A carne participou ali, a carne não tinha mais força nenhuma. Por um milagre nasceu Isaac. A Bíblia diz que os verdadeiros filhos de Abraão são como Isaac. Agora, Abraão, na sua força, conseguiu gerar um filho para a escravidão. Agora eu vou te falar uma coisa forte. Existe essa igreja Ismael, está por aí. A igreja que escraviza, que faz tudo na base do esforço, que controla. É que nem uma loja de vendas. Está aí gerando muita coisa. Parece que é mais do que aqueles que não são filhos da escrava. Mas se você for olhar para eles, eles ainda são filhos da escravidão. Eles não entendem o Evangelho, meus irmãos. Não entendem o Evangelho. Quando eu falo isso, eu não generalizo, dizendo que todo mundo é assim. Eles não entendem o Evangelho. Então eu posso produzir.
Você pode ver que existem muitos falsos profetas que produziram coisas que a igreja cresceu, todo mundo gostava daquilo. Mas eles nunca tiveram uma visão do Evangelho. Escravizaram a vida de muita gente. Vocês entendem isso ou isso é muito estranho para vocês? Então, a igreja verdadeira é aquela que foi gerada pelo Espírito Santo. Qual foi o filho da promessa? Não foi Ismael, foi Isaac, aquele que veio das entranhas dele e da mulher dele. Isaac é um tipo da nova aliança, do novo nascimento, da verdadeira igreja. Então a igreja verdadeira são aqueles que nasceram de novo, gerados pelo Espírito Santo. Quem não nasceu de novo pode estar dentro de uma igreja com a Bíblia na mão, pode ser pastor. Ah, pastor, tem pastor que não nasceu de novo. Muitos que fizeram um seminário já enfiaram ele na frente de uma igreja como um profissional, porque o pastor não é um profissional, ele é alguém chamado para aquele ofício. Ninguém toma o ofício de pastor porque quer, é Deus que chama, é Deus que fala vem. Vocês estão entendendo? O apóstolo Paulo não foi apóstolo porque quis, Deus chamou, vem. Quando Jesus desceu do monte que ele orou, ele já sabia quem seria os discípulos. Você foram chamados. Chegou lá, tinha um cobrador de impostos, Mateus, né? Na coletoria dos impostos. Vem, segue-me. Eu senti um chamado, largou tudo e veio. Quem faria isso? Então ninguém é pastor porque quer, tem que ser chamado, meus irmãos. E quando é chamado, Deus vai segurar a situação. Agora tem um monte de pastor formado no seminário. Ele é formado, está precisando, vai para lá. Está cheio de pastor nessas igrejas aí, né? Emergentes aí. O garoto vai lá, faz um cursinho de 3 meses, nem casado é. Aí ele vai lá, o pastor abre uma igreja no bairro lá. Ele vai lá, você chega lá, tem um menino de 20 anos, não sabe nada de família, não tem espírito lá, glória, Deus vai fazer um milagre, Deus vai fazer um milagre, arrecada o dinheiro, dá os envelopes. Nunca foi chamado por Deus, foi posto pela liderança, fez um cursinho de 3 meses, não sabe nada da Bíblia, e está lá sendo pastor. Vai nessas igrejas neopentecostais de bairro, não, essas que estão na televisão, faz uma visitinha no bairro para você ver. Você chega lá, tem um menino de 20 anos que não sabe nada, meus irmãos, sabe nada, já põe ele na frente lá, porque às vezes ele sabe falar bem, já manda o relatório da sede, ó, você tem que pregar isso segunda, você tem que pregar, já vem tudo escritinho que ele tem que falar, ele não tem nem opção de escolher o que pode pregar. O líder principal já manda tudo escrito, então ele vai lá, que nem na missa, já vem um papelzinho escrito, ele tem que acompanhar aquilo. Às vezes é pastor feito pelo homem, não tem nada de Deus na vida dele. Por isso que ninguém pode ser pastor se não for chamado, meus irmãos. Entende isso? Sim ou não? Agora eu não sei nem onde eu estava, agora vocês fizeram viajar, ó, já é 9h15. Então, voltando, a obra de Deus é feita pelo Espírito, nunca esqueça isso. Um homem só pode ser convencido e crer em Jesus Cristo pela ação do Espírito. Se não for por isso, não acontece, só vai vir a transformação da nossa vida se for pelo Espírito. Aquele fruto de Gálatas 5 é seu ou é do Espírito? As obras da carne são, mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz. Então o fruto é do Espírito, não é meu. Eu nunca vou ter essa alegria se o Espírito Santo não operar esse fruto em mim. Eu sou só um canal que vai passar a coisa. Eu nunca vou ter essa paz se o Espírito Santo não produzir o fruto dele em mim. Não sou eu que produzo, o fruto é dele, meus irmãos. Não é? Eu nunca vou ser longânimo com alguém se o Espírito Santo não operar essa longanimidade em mim. Eu nunca vou ser benigno com ninguém. A minha natureza é ficar bravo com as pessoas, é brigar com todo mundo, é xingar todo mundo. Essa é a natureza humana. Como é que eu vou ser longânimo com uma pessoa? Se o Espírito não operar essa longanimidade, eu vou ficar irado com ela o tempo todo. Fidelidade, como é que eu vou ser fiel se não está na minha natureza? Mas se o Espírito Santo operar, vai haver fidelidade. O fruto é dele, não é meu. Está bem claro isso, queridos? Alguma dúvida? Não? Pois não, Nilson, pode falar. Nós já
Já temos a vida eterna agora. Ó, só para te responder, esse elemento de Deus que nasceu em nós, que é nascido da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito Santo é Espírito. Então esse elemento Espírito, nascido pelo novo nascimento, isso aí, ele já é eterno, a eternidade está nele, ele não morre mais. Nós já passamos da morte para a vida. Só que isso não aparece tanto, porque nós estamos na carne ainda. Mas lá dentro de nós já temos a habitação do Espírito Santo. Temos um novo Espírito nascido de novo. E nós só vamos sair do corpo já para a eternidade salvos. É só isso, mais nada. Continua. Então, veja bem, todos nós somos chamados para ser testemunhas de Jesus Cristo. Mas nem todos são chamados para ser pastores e mestres, né? Você vê lá em Gálatas 5, não, Efésios 5, tem lá os dons ministeriais. Mas todos fomos chamados para transferir a pessoa de Jesus Cristo. Você pode nunca ser um pastor, mas um dia você pode pegar esse assunto e ajudar o irmão. Falar essas coisas vai ser útil para ele, através disso que foi posto dentro do teu coração. Mas você pode nunca ser pastor, mas ser alguém útil para abençoar muitas pessoas, transmitindo a ela aquilo que foi posto dentro do coração. Não, na glorificação nós já passamos para o outro lado. Não tem mais nada a ver com esse nível de vida aqui terreno. Nós já passamos para o outro lado, né? A glorificação já é a perfeição total. Vocês entenderam? Então nós estamos presos. Eu não terminei de ler, olha lá. Versículo 18 de Romanos 7 de novo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Olha lá. Porque se não faço o que prefiro, porque não faço o que prefiro. Mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, não sou eu quem faz. O que ele faz então? Mas o pecado que habita em mim. Então nessa nossa carne existe uma natureza maligna que a tendência dela é para o mal o tempo todo. Então por isso que essa é a grande batalha contra o pecado. É você vivendo numa carne dessa, que clama por essas coisas, você ir mortificando essas coisas todos os dias. Todos os dias, vocês estão entendendo? Essa é a grande batalha que todos nós travamos. O mundo pede, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Você entra lá na internet, tem um monte de coisa maligna lá na internet, tem um monte de coisa boa. Aí que tá, eu vou me entregar para o que é maligno. Vocês estão entendendo? É uma batalha constante, que o erro, o mal, é mais do que o bem o tempo todo, me chamando para aquilo que é errado. Agora eu estou preso na minha natureza carnal. Então eu vou vivendo para Deus nesse conflito diário, nessa batalha diária de ser fiel. De vez em quando a natureza carnal toma frente, a gente erra, fala o que não devia falar, se irrita, briga, fica nervoso. Oh Senhor, pequei, mas eu tenho perdão dos pecados através do sangue de Jesus Cristo. Não tenho forças para não ser assim. Né? Eu preciso muito, Senhor, dessa obra do Espírito para mim não ser mais assim. Né? E fala, Carlos. Só quando sair da carne. Hoje Jesus voltando, a gente for arrebatado, transformado num abrir e piscar de olhos e pronto. Agora o crente precisa saber, ele não tem que ter medo dessa situação. Ele tem que ter conhecimento. Por que a pessoa vai toda sexta-feira, sai demônio? O homem foi tentado olhar para uma mulher, é tentado um montão de coisa. Eu estou encapetado. Ele não conhece a carne. Aí ele vai lá na sexta-feira na sessão de descarrego. Sai, eu não quero olhar mais, não quero mais. Mas ele sai de lá, vai estar um negócio nele de novo. Ele vai ser tentado de novo. Então ele vai se achar endemoniado o tempo todo, porque ele não conhece a natureza maligna, a natureza carnal.
Por isso que muitos falaram, eles falaram assim, o demônio da prostituição, demônio da lascívia, demônio da glutonaria. Eles associaram todas as obras da carne a um demônio. Mas o que quer comer é a tua carne, não é o diabo que está em você. A lascívia está na tua carne, não é um demônio que fala assim, tem lascívia, não é isso. A lascívia é obra da carne, está na tua carne, ela quer isso. Sim ou não? A ira está na tua carne, não é um demônio da ira. A carne, ela tem ira nela. Então está na tua carne, ela produz isso, não é um capeta que está em você. Mas quem não conhece a natureza da carne, ela vai falar que tudo é o demônio, tudo é o diabo. Eu meti a mão na cara dele porque o demônio fez com que eu metesse. Não foi na tua carne, não matarás, mas tem uma coisa na tua carne. Você está entendendo? Para cada obra da carne deram o nome de um demônio. O demônio vai muito além disso, gente. Vivia em conflito. Nada. Então, por isso que nós temos que entender que nós passamos essa batalha diária. Mas não é porque eu sinto essas coisas na carne que eu estou condenado. Eu não sou uma pessoa condenada. Eu sou uma pessoa salva. Sou um filho de Deus, tenho uma natureza interior que gosta de Deus, quer Deus. Mas eu estou preso numa carne que vai falhar todo dia. Eu perdi a salvação porque estou preso numa carne? Não, eu estou preso, o próprio Deus me alerta, o mal habita em mim, me mostra o que eu sou. Isso vai me manter bem humilde diante de Deus. Não vou achar que eu sou grande coisa, que eu sou o profeta, que eu sou melhor, que eu sou maior. E quando fizer as coisas, fazer tudo debaixo da dependência de Deus, para não manchar nada com a minha carne. Entendeu isso? Então a pessoa fala assim, senti isso, perdi a salvação. Não perdeu, não, é que você não sabe. E você está programado, tem um programa maligno na sua carne para você sentir isso. Não tem como não sentir. A questão é se entregar e fazer o que é errado. Aí sim é o pecado, não é? Continuando, vamos lá. Versículo 20: mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então o querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Olha lá. Porque no tocante ao homem interior, olha o homem interior aqui, porque no tocante ao homem interior, lá dentro, no meu espírito, no meu coração, tenho prazer na lei de Deus. Agora olha o homem exterior. Mas veja nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. Que está onde a lei do pecado? Está nos meus membros, na minha carne, não é? Então lá no meu homem interior, o nascido de novo, o meu espírito, eu me delicio com as coisas de Deus, eu tenho prazer em Deus, prazer em cantar, prazer em adorar, não é? Por isso que o momento de culto é um momento bom, porque o nosso homem interior, juntos aqui, sem ambientes errados, se externa, adora a Deus, a gente canta, né? Solta o nosso espírito, não é verdade? Por isso que a comunhão, estar na igreja para louvar, aprender a palavra, é uma grande bênção. Tem que ser praticada por todo crente, não é? Mas a nossa natureza maligna está aqui. Então você vai viver a sua vida fora, vai ter muitos problemas por causa da sua natureza maligna. A mulher vai ter dificuldade de relacionamento com o marido dificuldade de relacionamento com a mulher culpa o marido culpa a mulher. Nunca a carne se culpa, ela vai culpar o outro. Vai ter problema com o relacionamento dos filhos. Nós vamos ter de 100% de relacionamento com os filhos, 70% muito bom, mas 30% com muito problema, que o filho não vai entender. Vamos ter, ou mais ou menos. Na nossa empresa onde trabalhamos, nós vamos ter problema com funcionário, com patrão, problema com relacionamento. Tem um que vai com a nossa cara, outro que não vai. Vai dar o tique nervoso lá de vez em quando, porque a nossa natureza carnal está aqui, não é verdade? Você vai se irritar e não tem como não viver. Nós estamos presos a ela, gente. Não tem como não passar por isso. E as crianças pequenas dão trabalho, né? Então todos nós estamos presos nisso. E continuando, olha lá. Por desintegrar o homem interior. Versículo 22: porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus,
Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha carne, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Fala, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então ele fala assim, ó, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a minha mente ou espírito, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, eu sou escravo da lei do pecado, continuo sendo escravo da lei do pecado. Então por isso que eu tenho que crescer na palavra, crescer no conhecimento. O Espírito Santo vai trabalhando em mim, eu vou levando à morte essa natureza maligna, terrena, mais e mais, mais e mais. Por isso que a mudança, eu vejo o culto assim, vem aqui que você vai ser transformado, tua vida vai mudar nessa reunião. Pura ilusão, meus irmãos. Para certos hábitos, certos defeitos que a gente tem mudado a nossa vida, vai demorar 20 anos, 30, 15, vai, meus irmãos, vai demorar muito tempo, porque está tão arraigado na nossa natureza, que para aquilo ser liberado, a gente vai ter que caminhar muito na palavra, na fé, na dependência do Espírito Santo. Por isso que um homem e uma mulher de Deus, quando Paulo fala dos obreiros, quem quer ser pastor, essas coisas, ele fala lá, não pode ser neófito na fé para não cair no laço do diabo. O que é o neófito na fé? É o crente novo. O crente novo, quando eu vejo aí pastor sendo ungido há 2 anos, quanto tempo encontrou Jesus? Já é missionário. Quanto tempo? 1 ano já é missionário. Vai fazer tanta besteira, gente. Vai fazer tanta besteira. Não interessa o que está falando, a empolgação que tem. O que interessa é a experiência com Deus, o conhecimento que tem. Falar bonito qualquer um pode falar. Eu quero ver os anos de vivência com Deus. É isso que amadurece uma pessoa. É isso que amadurece uma pessoa. De maneira que eu com a minha mente sou escravo da lei de Deus, e a minha carne, eu ainda continuo sendo escravo da lei do pecado. Agora, se Deus fosse olhar para a minha carne para dizer se eu sou salvo ou não, todos nós estaríamos condenados. Não tem um que durante o dia não comete uma obra da carne. Não tem um. Você entendeu a fraqueza da carne? Entendeu ou não? É normal que tenha muita gente em conflito. É normal, às vezes muitos problemas que a pessoa tem é a natureza dela, ela que tem o problema. Não é nem o diabo, nem o marido, nem a esposa, é ela mesma. Ela é assim, a natureza dela é assim. Ela vive em conflito consigo mesma. Ela vive em conflito. E o que mais as pessoas anseiam é sair dessa situação. Elas não conseguem entender que vão viver assim. Só vai sair dessa situação quando sair do corpo. Então, quando você vê, depois, eu escutava assim, oh Deus, eu não sou nada, tem misericórdia, eu me humilho na tua presença. Eu falava assim, essa pessoa está num conflito na carne, ela está orando assim porque ela está em agonia. Ela fez um monte de coisa de errado, está tentando se justificar orando. Ela está numa guerra contra a carne e não sabe disso. Aí vem aquela aí chorava. Não conhece o que é a carne. Então veja bem, por exemplo, pode ser que para o Borges, no defeito do pecado dele, ele tem uma tendência que eu não tenho. Então naquela área dele que ele é mais fraco, eu sou mais forte. Mas pode ser que ele seja tão forte em outras áreas, que eu sou totalmente fraco. Você está entendendo? Então por isso nós não temos que julgar ninguém, condenar ninguém, se achar melhor que ninguém, e aprender a viver em comunidade na igreja, viver juntos, suportando uns aos outros. Eu posso ser forte numa área da vida, mas tem outra que eu sou um desastre. Eu vou julgar aquele irmãozinho na área que eu sou forte. Você é um fraco. Mas na área que eu sou fraco, ele é forte. Ele pode olhar para mim e falar, isso é um banana, olha, fraco naquilo ali, eu sou forte. Então agora, a gente juntando a nossa força e a nossa fraqueza, dá um todo bom. Por isso que a igreja nunca é uma pessoa, é um grupo de pessoas que com as suas fraquezas e forças vão somando e produzindo uma coisa boa. Ai de se achar que é melhor que isso, melhor que aquilo, melhor porque eu discordo, porque eu não concordo, porque eu que tinha que estar ali, porque tem que ser assim. Quando a pessoa começa a falar assim, ela não sabe nada da obra da carne. É alguém que vai dar muito problema na igreja. Não se acha alguma coisa,
não aprendeu ainda a deixar a coisa se diluir no corpo, né? E Deus vai operando através do corpo. Certo, querido? Já passei bastante tempo. Deus te abençoe. Sexta-feira nós vamos continuar esse assunto da palavra de Deus.